gente vai encerrar a parte de move. Essa é a última vez que a gente fala do assunto, pelo menos em aula, assim, né, do assunto em si, fazendo os exercícios de queda livre. Né? A gente vai voltar a abordar o conceito de move quando a gente for trabalhar lançamento. Mas aí o conceito de move ele já vai ser considerado um pré-requisito. Né? Já não é mais uma coisa que tipo, a gente está estudando. Então, finalizando com os casos de queda livre. O caso de queda livre, como a gente viu no finalzinho da aula anterior, ele é um caso de movimento uniformemente variado, aonde, primeiro, né, a trajetória é vertical e a aceleração ela é previamente conhecida. É a gravidade. Ou seja, ela não só é conhecida, como ela é a mesma para todos os corpos. Não importa se o corpo é pesado ou é pequeno, ou tem massa pequena ou massa grande, ele vai ser submetido à mesma aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a premissa da coisa. Todas as equações de move valem, a gente fez uma discussãozinha antes de começar a gravar aqui em relação a essa questão. Tá? Então, é só a gente percebendo como é que as coisas vão acontecer nos exercícios. Então, questão número 13. Ele fala lá, na superfície terrestre... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Na superfície terrestre, a aceleração da gravidade, g, tem o valor próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, essa frase é legal porque ela vai explicar o que significa. Ó. Na prática, significa que a velocidade de um corpo abandonado em queda livre aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, no primeiro segundo, ele já está com 10 metros por segundo, depois 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Aí ele ainda até fala, ó, em 5 segundos de queda, portanto, a velocidade é igual a 50 metros por segundo, que equivale a 180 km por hora. Tá. Você sabe que quando a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. Beleza. Calcule a altura do corpo quando ele partiu do repouso e atingiu o solo com velocidade de 50 metros por segundo. Olha, eu tenho o corpo, ele chegou no solo com uma velocidade final de 50 metros por segundo. Então, tipo assim, quanto que ele andou aqui, né? É basicamente isso que ele quer. E aí, o que a gente usa aqui? A gente não tem o tempo, né? Então, acho que Torricelli, né? Torricelli seria a melhor opção. Tá? Então, ó, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes delta S. Notem o seguinte, né? Como eu estou trabalhando com uma queda livre, eu estou orientando a minha trajetória positivamente para baixo. Tá? De tal maneira que a velocidade final dele seja positiva, a gravidade seja positiva. Então, a minha preocupação para não ficar trocando muito de sinal, né? Tá? Então, fica 50 ao quadrado igual a 0, 2 vezes 10 vezes ΔS. Calculadoras a postos, 2.500 sobre 20. Tá? Beleza? Que dá 125 metros. Só, se vocês puderem ir conferindo para mim, tá? Boa! Peraí que eu já falo. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Isso aqui é o item A, né? Vamos fazer certinho, item A. Tá. Ó, a Nicole levantou uma questão aqui que isso acontece. A gente vai descobrir isso lá na frente, né? Quem já estudou já percebeu isso, já se ligou nessa situação. Tem alguns exercícios de mecânica cuja resolução pode ser feita por pensamentos diferentes. Então, aqui o que eu fiz? Eu tenho uma aceleração constante, né? O que o meu movimento me garante, né? Como é uma queda livre, eu tenho uma aceleração constante. Por isso que é move. Certo? Move. O que a mecânica fala sobre aceleração constante? Se a aceleração é constante, a força que está sendo aplicada também é constante. Gente, que força é essa que está sendo aplicada no corpo para acelerar ele? Por favor, alguém?
força é essa que está sendo aplicada no corpo? Para que ele acelere, né? E aí, atenção, que força é essa? Atenção, deixa eu ver. É o peso. Perfeito. É o peso. É o peso que está acelerando ele, gente. Peso igual a massa vezes gravidade. Não é mesmo? Tá. E daí? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando você tem uma situação como essa, onde a força aplicada no corpo é constante, portanto, ele tem uma aceleração constante, eu posso resolver isso por conservação de energia. Eu posso resolver isso por conservação de energia. Eu posso pensar o seguinte, olha, o corpo, ele tem aqui uma energia potencial, vamos chamar de ponto A. Como a queda é livre, ó, só tem o peso agindo nele, o corpo não perde energia. Ele apenas a transforma de potencial para cinética. Então, o que a Nicole levantou? Ela falou assim, peraí, eu vou falar aqui, de A para B, a energia mecânica se conserva. É o que a gente chama conservada ou conservativa. É um sistema conservativo, ou seja, a energia que ele tem no ponto A, que é potencial, tem que ser igual à energia cinética no ponto B. Tá certo? Mas isso com a ressalva do que, né? Não tem atrito. Por isso que você iguala as energias. Se tiver atrito, a situação. É que se tiver atrito, você não vai poder resolver nem do meu jeito, nem desse jeito. Aí, para quem lembrar, né? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso falar que mgh igual a mv quadrado sobre 2. Para quem lembra isso, tá, gente? Eu tô dando uma dica, porque a Nicole colocou essa resolução e ela é bem legal. Ela é bem legal, tá? Corta a massa. Então, quer dizer, o processo não depende da massa, como do nosso jeito, isso também já ficava claro, né? Para você calcular essa distância aqui, você não precisava conhecer a massa do corpo, né? E aí você tem, então, Q, né? Portanto, H igual a V quadrado dividido por 2G. Se você olhar para a minha conta e olhar para a conta que nós chegamos aqui, eu estou fazendo a mesma conta. Olha aqui, ó. Olha que bonito isso, cara. Eu sei que para vocês isso não é tão bonito, mas para mim é. E cada ano fica melhor, tá? Olha aqui, ó. É a mesma conta, só que você foi por um outro pensamento, né? Você pode pensar em termos de energia e você pode pensar em termos de cinemática. Dan, qual é o melhor jeito de pensar? O que você acerta a questão. Né? Só que tem um detalhe, tá? Deixa eu contar para vocês um segredo. Tudo que você consegue resolver por cinemática, você também resolve por energia. Tudo. Uma questão de cinemática, de movie, você resolve por energia. O contrário, não. Nem toda questão de energia você resolve por cinemática. O que eu quero dizer é assim, são duas armas com calibres diferentes. Você vai ter que saber as duas, porque vai cair questão de energia, vai cair questão de cinemática, tá? Mas essa possibilidade de você conseguir trazer um conceito para cá, ela dá para ser feita assim, tá bom? Beleza. Fechamos então o item A, hein? Vamos para o próximo item, B. O tempo de queda. Bom, o tempo de queda como eu tenho altura, eu podia fazer por tempo de queda mesmo, né? A fórmula. Mas eu também posso fazer por vovô ateu. Eu vou fazer por vovô ateu porque ele me deu a dica no enunciado, né? Quando ele fala
que a cada 10 metros por segundo, a cada segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, ele está te dando equação horária de velocidade. A equação horária de velocidade do nosso corpo é V igual a V0 é zero, que ele parte do repouso, igual a 10t. Lembra que a gente discutiu isso na aula de ontem? Professor, não lembro porque os meus neurônios já estavam dormindo já. Estava só a carcaça na frente. Os neurônios mesmo já tinham me abandonado. Espera aí. Estou vendo se tem alguém tentando entrar aqui, tá? Às vezes toca aqui o celular e eu estou meio distraído. Tudo bem? Aí olha só. Ele quer a velocidade, ele quer o tempo de queda, não é? Tá. Ele quer o instante em que a velocidade do corpo era 50. É isso, né? O tempo de queda trabalha com essa situação. Então eu vou jogar 50 aqui, ó. 50 igual a 10t. Portanto, o tempo, né? Igual a 5 segundos. Tá? Dá para fazer por tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Só que, por que que dá, né? Aquilo que eu estava falando para Gi no começo da aula. Você só pode usar essa fórmula aqui, ó. Essa. Se o corpo partir do repouso. Como é o caso daqui. Né? Ele partiu, ele foi abandonado, ficou caindo até chegar a 50 metros por segundo. Então ele andou 5 segundos. Tá? Então, por vovô ateu, você pode achar esse tempo desde que você tenha o V e o V0. Ó. Com o tempo de queda, qual é a restrição de você achar o tempo pelo tempo de queda? Você tem que partir do repouso. Tá? Porque a fórmula foi concebida quando o corpo parte do repouso. Parte do repouso. Tá? Esses detalhezinhos eles fazem uma puta diferença, viu, gente? Por quê? Porque a gente fica muito preso na fórmula e às vezes você pega uma situação um pouquinho especial, tenta usar a fórmula e não dá certo. Ah, pô, por que com esse exercício não deu? Porque ele não partiu do repouso, tá? Beleza. Alguma pergunta, gente? A gente pode passar para a questão 14. Próxima questão. Deem uma lidinha na questão, processem as informações que a gente começa a resolver já. Se vocês observarem a aula de exercícios de Move, né, a primeira parte da aula de ontem, a gente fez uma questão muito parecida com essa, só que era um movimento horizontal. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que é uma queda livre e tal, mas pensa na parte conceitual. A matemática é do Move. Então ele vai pedir equação horária de posição de velocidade, instante em que ela atinge o solo e velocidade com que ela atinge o solo. Eu vou tentar não ficar usando fórmulas, né? Sobretudo no item D e E. Se eu quero equação de velocidade, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar esse corpo numa trajetória com origem e referencial e orientação. Então, eu vou começar desenhando a história, né? Então, tipo lá, eu tenho o solo. Então, aqui é o solo. Aqui você tem o corpo, tá? O corpo, ele vai cair de uma altura de 20 metros. H igual a 20 metros. E ele vai partir do repouso. Tá? Nós sabemos a aceleração do corpo. 10 metros por segundo ao quadrado. Como o movimento é para baixo, eu vou adotar, óbvio, para baixo, positivo. Beleza? Para que a aceleração seja positiva, para que a velocidade que eu encontre aqui seja positiva, né? Ele vai querer que a gente calcule a velocidade ali no item D, né? Tá? E aí temos uma outra coisa que eu preciso definir.
onde vai ser minha origem? E aí eu queria convidar vocês a responderem. Onde vocês acham que é o melhor lugar, né? Partindo da premissa de que eu coloquei a trajetória para baixo, positiva, qual que seria o lugar mais confiável para colocar a origem? Mas não é que é mais confiável, usei a palavra errada, mas mais confortável para colocar a origem. Lembrando o seguinte, tá? Antes que alguém fale ou escreva. A origem pode ser colocada onde você quiser. Qualquer lugar que você coloque a origem estará certo. Só que, dependendo da onde você colocar a origem, você tem que tomar cuidado na hora de montar a equação horária. Tá? Então, qual seria o lugar mais confortável? No repouso, ali em cima. Veio uma resposta aqui. É uma boa ideia. Sabe por que aqui em cima é uma boa ideia? Origem. Porque, estando aqui a origem, a primeira coisa que eu ganho é que a posição inicial do meu corpo ele passa a ser zero. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, como ele vai descer, este ponto aqui será o ponto S igual a 20 metros na minha estrada. Tenta pensar que essa trajetória é uma estrada. Então eu estou colocando aqui como origem. Aqui é a origem. Como eu orientei a trajetória para baixo, isso aqui vai ser 20 metros. Então parece que vai ficar confortável dessa situação. Tá? Agora, eu já adotei a minha origem, já adotei meu sentido positivo, agora eu vou começar a montar as equações. Né? Então, para o item A, vai a primeira equação horária. Né? Qual é o modelo da equação horária da posição para o item A? Né? É S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Tá? Então fica S em função do tempo igual a S0, a posição inicial do corpo. Por nossa causa, esse número é zero. Percebe como é relevante na hora de fazer conta você escolher a origem de forma legal? Como ele partiu do repouso, isso aqui também é zero. Zero, zero. A aceleração gravitacional é 10, dividido por 2 é 5, então fica 5t quadrado. Isso aqui é a equação horária da posição. Ponto. Tá aí. B. Equação horária da velocidade da pedra em função do tempo. Vovô ateu. Gente, vocês já perceberam que todo corpo em queda livre vai ter a mesma equação horária de posição? Porque você sempre vai considerar que ele partiu da origem, ele sempre vai partir do repouso. Então, em queda livre, isso aqui é equação de posição, 5t quadrado. Para velocidade, isso fica como? Como ele partiu do repouso, isso aqui é zero, fica 10t. Olha lá de novo a equação horária. Né? Porque assim, a coisa que eu falei no começo da aula, né? Todos os corpos estão submetidos à mesma aceleração. Então, a equação de posição e de velocidade evolui do mesmo jeito, tá bom? Beleza? Bom, item C. Determine o instante em que a pedra atinge o solo. Essa eu gostaria de convidar alguém a falar. O que eu tenho que fazer aqui? Determinar o instante em que a pedra atinge o solo. A gente pode resolver por tempo de queda. Eu posso resolver. Mas eu posso optar por não resolver por tempo de queda. Eu posso, por exemplo, resolver usando a própria equação horária. E aí? Concorda? O que a gente pode fazer com a equação horária, gente? Coloca 20. Coloca 20, pronto. Exato. Coloca 20, acabou. Eu quero saber em que momento ele estará na posição 20, tá? Que seria o solo. Ah, o solo é 20, Dan? É. No teu sistema, é. A tua trajetória, o zero, é aqui em cima, porque você quis. Não importa, tá? Então fica 20 igual a 5t quadrado. Portanto, t quadrado é igual a 4. T igual a 2, né?
2 segundos é o tempo de queda. Tá? Calcule a velocidade com que ele chega no solo. Não precisa usar a fórmula de velocidade final. Você tem equação horária. Então você não precisa ficar guardando fórmula num HD do teu cérebro que pode culpar outra coisa. Então qual é a velocidade quando ele atinge o solo? Bom, ele atinge o solo no instante 2. Então eu vou jogar 2 na equação horária. Velocidade... perdão. Velocidade igual a 10 vezes 2. 20. Tá? Beleza? Esse é o item D. Deixa eu só fazer um breve comentário, uma observação. Como tudo na vida é relativo. Vamos imaginar que eu quisesse criar um sistema um pouco diferente desse. Eu vou continuar para baixo sendo positivo, tá? Não vou mudar a questão do positivo, porque daí também seria muita loucura, né? Mudar para baixo sendo positivo. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar a origem aqui. Origem. Tá bom? Gente, se eu colocar a origem aqui, como é que fica a minha equação horária dos espaços? Deixa eu apagar aqui, para não confundir ninguém. Depois eu escrevo de novo, tá? Para quem quiser tirar print. Eu quero saber o seguinte, supondo que eu queira colocar isto como origem. Eu quero manter para baixo positivo, mas eu quero manter aqui como origem. Aqui como origem. Como que fica a minha equação horária? (20 menos 5t²? Espera aí. Deixa eu só escrever um negócio aqui do equação horária para origem no solo. Espera aí. Pronto. Ó, espera aí. Eu vou só escrever, deixa você falar de novo. Espera aí. A equação horária tem que ser S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t². Isso não vai mudar. Só que vai mudar o quê? Vamos lá. S. Agora pode falar, Edu, o que você tinha falado aí? Perdão. 20 menos 5t²? 20 menos 5t²? Cuidado, hein? Ó. Pensa assim. Se você adotou para baixo positivo e a origem 0, a aceleração tem que continuar positiva. Né? O que vai acontecer é que este ponto aqui ele está antes da origem. Né? Antes da origem. Se ele está antes da origem, aqui seria o S igual a menos 20 metros. Tenta imaginar que a tua régua ela tem como origem o chão. Então, tudo que for para baixo do chão é positivo. Aqui, ó, para cá. Então, esse ponto aqui seria o menos 20. Então, a equação ficaria assim, ó. Menos 20 mais 5t². Essa seria a equação horária, caso você quisesse a origem no chão. E sabe o que é o curioso? Se você usar essa equação horária para resolver o item C, você vai chegar na mesma resposta. Usa essa equação horária aqui, ó, para o item C. Como é que eu resolveria a equação horária, o item C, pela equação horária aqui de baixo? Eu mandaria isso aqui valer 0, ó. Vê se vocês entendem isso. Né? Porque qual que é a pergunta do item C? Calcule o instante em que a pedra atinge o solo. Se você botou a origem no solo, é o 0. Você joga 0 e você cai na mesma conta. Percebe como o referencial não importa? Tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Os desenhos. Alguém quer tirar print dessa tela? Do jeito que ela tá? Eu vou tirar, eu vou voltar, eu vou só escrever o que eu tinha escrito antes, tá? Para quem quiser tirar print da coisa. Aqui.
eu apagar. Ó, aqui no nosso resolução inicial era S igual a 20 metros. Aqui eu tinha posto como origem. Certo? Aqui eu vou apagar essa nova informação, ó. Pronto. Isso aqui era a situação inicial. Se eu quisesse uma equação horária para a origem no solo, eu teria essa, ó. Tá? Essa daqui. São as duas possibilidades para resolver a questão. A equação de velocidade não vai mudar nada, tá bom? Vamos para a próxima? Questão número 15, gente. 15. Eu vou, na aula de ontem, eu não fiz um comentário para que eu pudesse chegar nessa questão e fazer o comentário aqui. Então, a gente vai resolver a questão e depois eu vou fazer um comentáriozinho a mais que eu gostaria de ter para completar a teoria da aula de ontem. Então, vamos ver aqui. Aqui o cara vai jogar o corpo para cima, né? É a primeira vez que a gente vai trabalhar com a situação em que o cara vai jogar o corpo para cima. Quando o cara joga o corpo para cima, como é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de colocar o solo, né, ou da onde o corpo partiu, como origem dos espaços e adotar para cima positivo. O que eu ganho adotando para cima positivo? Na subida, a velocidade é positiva e o deslocamento também. Né? O que vai ficar negativo? Né? A gravidade, porque na subida ele está freando. Então, eu costumo fazer dessa maneira. Tá? Então, ele fala aqui, ó, o artista de circo faz uma apresentação de malabarismo. Em certo instante, deitado no chão, ele arremessa um pino verticalmente para cima, atingindo 4 metros de altura. Despreze a resistência do ar. Determine a velocidade do pino quando ele foi lançado. Então, quer dizer, eu tenho um corpo que partiu do solo com uma velocidade V0, né? Ele tem uma aceleração que vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que isso, né? Porque eu quero que para cima seja positivo. Como ele vai frear, a aceleração tem que estar contrária a ele, né? Vocês vejam que, só um comentário, né, que me ocorreu agora. Mesmo não querendo falar de vetor, eu sou obrigado a falar de vetor. Quando eu falar a aceleração está ao contrário, porque eu preciso dizer que a aceleração está ao contrário para dizer, olha, ele está freando, né? A aceleração então estaria com sinal negativo. Beleza? Ele andou um delta S, que eu vou chamar de H, né? De 4 metros. Até chegar aqui em cima. Aqui em cima, a velocidade final dele é 0, né? Ele parou, que daí ele vai voltar. Beleza? Como ele quer a velocidade inicial e não me dá o tempo, eu vou por Torricelli também, né? V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Cuidado agora para os sinais. Então, a velocidade final é 0. Certo? Tudo bem? Igual a... Como eu adotei para cima positivo, então a velocidade inicial ela vai ficar como V0 ao quadrado. O valor que eu não sei. Mais 2 vezes menos 10 vezes o delta S. Tá? É aqui que tem que tomar um cuidadinho de colocar o sinal da aceleração, tá? Beleza? Então fica 0, fica V0 quadrado igual, aqui vai ficar menos 80, né? Vai passar para lá 80. 80.
Tá? Olha que coisa curiosa, né? Uma observação. Percebe o problema que ia dar se eu esqueço o sinal negativo? Alguém consegue imaginar aqui, gente? O que aconteceria no exercício se por acaso eu colocasse 10 ali, inadvertidamente? Deixa eu ver aqui. Você não ia conseguir tirar a raiz. Você não ia conseguir tirar a raiz. Sabe por que você não ia tirar a raiz? Porque esse número todo aqui, ó, ele ia ficar negativo do outro lado. Você ia chegar numa coisa assim, ó, V0 ao quadrado igual a menos 80. Aí você ia ter que escrever isso aqui em termos de números complexos, né? Coloca o i, raiz quadrada de menos 1, que é i, né? Percebe como ia dar um problema danado? Tá? Por causa de um sinal, não ia ter como resolver a questão, ia bugar. A questão ia bugar. Aqui, o que eu posso fazer só para melhorar essa conta, né? Porque a raiz não vai dar exata. Eu vou fatorar isso aqui. Eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada de 16 vezes 5. Porque 16 eu consigo tirar da raiz, né? Ou aproxima para 81, né? É uma boa. Pode ser também. Eu vou colocar assim, ó. V0 é igual a 4 raiz de 5, que é aproximadamente, aí sim, 9. Tá? Pode ser, beleza, 81, 9. Tá? Por exemplo, numa questão, se essa questão fosse cobrada numa prova de múltipla escolha, ele colocaria a palavra aproximadamente ali do lado, né? Você, qual que é o número que tem raiz exata mais próximo de 80? Puta, 81, beleza. Tá? Tranquilo, gente? Questão 15, então, fechou. Vamos para... agora, o que eu queria comentar com vocês? Tudo que sobe para e desce, não é mesmo? A subida, ela basicamente é um movimento retardado. Isso é a subida. A descida é um movimento acelerado. Eu diria para vocês o seguinte, gente, isso aqui, acelerado, é mais importante você classificar o movimento como acelerado ou retardado do que progressivo ou retrógrado, tá? Embora os exercícios cubram isso, né? Peçam. Como é que fica o gráfico de posição versus tempo? Como que fica um gráfico desse tipo? Alguém arrisca aí? Bom, é uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau. Então, uma parábola. Espera aí que estão falando aqui. É uma parábola. Isso. Agora eu quero saber se ela é assim ou assim. Assim 1, assim 2. Assim 1 é boa, né? Professor, eu não sei mais qual que é o assim 1, se é assim ou é assim. Nem eu sei. Quero saber da concavidade dela, gente. Concavidade dela para cima ou para baixo? E, obviamente, com ajuste, né? Com a justificativa. Concavidade para baixo, boa. Ou assim 2, mais conhecido como assim 2. Não é mesmo? Ó. Seria uma coisa assim, ó. E faz sentido, né, gente? Ó, olha o sinal da aceleração. Se vocês lembrarem bem, na equação do segundo grau, ó, isso aqui é a equação horária das posições, ok? O sinal disso aqui me dá concavidade. Se isso aqui é positivo, concavidade para cima. Se isso é negativo,
concavidade para baixo. Então, quando eu olho para... No meu movimento, a minha aceleração é negativa. Então, o fato dela ser negativa já me dá certeza de fazer o gráfico assim, ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desenhar esse gráfico. Eu vou desenhar isso aqui. Tá? Eu vou trocar o slide e vou desenhar. Ó, vamos fazer aqui. Então, é um gráfico de posição. Então, espaço em metros em função do tempo. Em segundos. Tá? Então, é um gráfico de parábola. Então, ele faz isso, ó. Vou tentar fazer, então, não tão ruim, tá, gente? Porque na mesa é mais complexo desenhar do que no papel. Pronto. Vou até aproveitar que ele está um pouquinho mais largo e ampliar ele aqui. Pronto. Ó, o que eu quero que vocês percebam aqui? Toma cuidado, porque uma das maiores pegadinhas que existem em prova, você está olhando para ela. O cara bota o gráfico e fala assim, de acordo com o gráfico, podemos afirmar que, item A, a trajetória é parabólica. O gráfico não está mostrando a trajetória. O gráfico está mostrando uma posição numa estrada. A posição na estrada evolui como uma parábola. Ele está subindo e descendo. Então, veja, tem alguns pontos que merecem destaque. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Ele é o que eu chamo de vértice da parábola. O vértice da parábola, ele tem uma coordenada no eixo x e tem uma coordenada no eixo y. A matemática ensina isso, tá? Como calcular o x do vértice, menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Mas para nós, na física, o que esses números querem dizer? Esse instante aqui, ó, é o tempo de subida. Vocês percebam que durante a subida, a posição vai ficando cada vez mais positiva. Então, ele está num movimento progressivo. Só que vocês estão percebendo que a variação de espaço ela vai ficando cada vez menor, ó, porque ele está freando. É um movimento progressivo retardado. Tá? Esse ponto aqui é a altura máxima do corpo. Que no nosso exercício, se não me engano, acho que eram 4 metros. Ele jogou um negócio lá, o malabares, né? Ele jogou um negócio de 4 metros. Tá? Beleza. Aí perceba que o caminho de volta, ele é a parábola simétrica. Como se ela estivesse olhando no espelho. Lembra que eu tinha falado que o movimento era espelhado, subida e descida? Né? A única diferença é que na descida, ele está indo para trás. Percebe que ele está indo para trás? Então o movimento passa a ser retrógrado. Acelerado. Tá aí, ó. E aqui é o tempo final. É o tempo quando ele voa, ele chega no final. Tempo de voo. Tá? Quando ele chega no solo. Lembrando que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Que são iguais, né? O tempo de subida, vê que a parábola ela é toda simétrica, né? O que acontece do lado esquerdo aqui, na subida, acontece do lado direito. Conseguem captar isso, gente? Esse gráfico não quer dizer que o corpo está fazendo isso, ó. Não. Ele está falando que a posição do corpo em relação ao solo
esta posição varia de acordo com esse gráfico, tá? A gente vai perceber que esse gráfico vai aparecer de volta novamente, né, na aula de lançamento balístico, lançamento de projéteis, tá bom? Perguntas ou dúvidas? Pronto. Vamos lá. Você faz uma pequena bolinha de papel e a lança verticalmente para cima com velocidade de 5 metros por segundo. Quanto tempo a bolinha demora para voltar à sua mão? E depois ele pergunta ainda qual a altura máxima atingida pela bolinha. Então, subida e descida, né? Subida. Então, ele sobe uma altura H, para e volta. Tá? Beleza? Bom, a gente tem uma aceleração que vale menos 10. Né? Automaticamente, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou considerando, então, que para cima é positivo. Beleza? Então, V igual a V0 mais AT. A velocidade lá em cima é 0. A velocidade no solo é 10. 10 não, perdão. Sorry. Falei errado. Ele falou que partiu com 5, né? Como a gente adotou a aceleração gravitacional como sinal negativo, menos 10t. Ó, percebe que, de novo, aconteceria aquele bug, né, que eu falei no exercício anterior. Se eu esqueço de colocar o menos ali, o tempo vai dar negativo. Tem muito sentido isso, né? Tá estranho. Então, o tempo, que nesse caso eu posso chamar de tempo de subida só, né? É meio segundo. Meio segundo. Então, quer dizer, se o tempo de subida é meio segundo, o tempo de voo, que eu vou chamar de tempo total, é de 2 vezes o tempo de subida. Que dá 1 segundo. Pronto. Tá bom, gente? E tem, aí como se fosse um item B, né? Item B. Qual a altura máxima atingida pela bolinha? Bom, dá para fazer, como eu já tenho tempo de subida, eu poderia fazer por equação horária. Eu posso fazer por Torricelli também, sem o tempo de subida, tanto faz. Tá? Eu vou fazer por equação horária. Horária. De posição, né? Então, S igual. Eu vou falar que ele partiu da origem. Opa. Origem. Tá? Então, S igual a S0 mais V0t. Então, ele tem uma velocidade inicial, V0t, mais A sobre 2t quadrado. Opa. Vamos deixar, vai. A sobre 2t quadrado. Vai conferindo. Tá? Vou cair numa equação de segundo grau. S igual a 5t menos 5t quadrado. Ao quadrado. Ao quadrado. Tá aí. Tudo bem? O que a gente pode fazer para achar a altura máxima, gente? Com a equação horária. O que vocês sugerem? Fica aí com vocês. Pela equação horária, montei aqui. O que eu faço para achar essa altura máxima aí? Deixa eu ver aqui. Peraí, o pessoal está falando. Isso! Põe meio segundo. Coloca meio segundo nela. Por que meio segundo? Porque é o tempo de subida. O tempo de subida. Jogar meio segundo aqui, eu vou encontrar onde ele estava no instante meio segundo. Então, S igual a 5 vezes meio segundo
menos 5 vezes meio ao quadrado. Cuidado que é só o meio que está ao quadrado, tá? Dá 2,5 aqui, menos 0,25 vezes 5 dá 1,25. Confere. S igual a 2,5 vezes menos 1,25, que dá 1,25 metros. Tá? 1,25 metros. Beleza? Podemos passar para a próxima. Confere para mim se as contas estão certas. Se alguém fez por Torricelli, também tem que ter dado a mesma coisa. Tá? Até para a gente poder conferir. Tá? Essa questão 16. Vou passar para a próxima questão, tá? Questão número 17. Uma pedra é abandonada de uma altura igual a 20 metros. Determine o intervalo de tempo decorrido para a pedra percorrer os últimos 15 metros da queda. Esse exercício, ele é uma preparação para fazer o exercício da VUNESP. Aquele que eu estava contando para vocês no começo da aula. Acho que isso daqui, com o raciocínio que a gente vai meio que desenvolver aqui, talvez isso te ajude a pensar naquela questão. Então, qual que é a ideia, né? Eu voltei a trabalhar com o corpo abandonado. Né? Abandonado significa a partir do repouso. Então, eu tenho um corpo com velocidade inicial igual a 0. Ele vai cair de uma altura h, que vale 20 metros. Só que ele quer que eu calcule o intervalo de tempo decorrido para a pedra percorrer os últimos 15 metros. Então, é meio que como se eu pegasse esse H de 20 metros e dividisse em uma proporção de 1 para 3. Tipo assim, ó, 5 metros, 15 metros. Aqui, ó. Tá? O que ele quer que a gente calcule é o intervalo de tempo que ela demora para fazer isso aqui, ó, percorrer isso. Isso aqui. Tá? Beleza? E aí, gente? E aí? E aí? Olha, uma estratégia tem várias possibilidades, tá? Eu vou citar uma aqui, a gente pode discutir, ver se vocês acham que tem outra, mas seja mais fácil. Por exemplo, uma forma que eu teria de achar esse ΔT aqui é fazer um vovô ateu aqui, ó. Um vovô ateu aqui. Nesse trecho. Então, eu vou dividir as coisas no assim, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Então, o que eu quero fazer é um vovô ateu entre B e C. Por quê? Porque eu sei que a aceleração ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu descobrir a velocidade aqui e a velocidade aqui, eu consigo fazer um vovô ateu. E aí eu acho o intervalo de tempo. Isso é uma possibilidade, tá? Como que eu poderia fazer isso? Bom, eu vou trabalhar primeiro achando a velocidade nesse ponto. Então eu vou trabalhar com o move do trecho AB. Eu vou trabalhar com o move do trecho AB. Tá? Como que eu vou trabalhar? Eu vou usar a equação horária, né? Ó. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2. Aliás, espera aí. Estou viajando. Eu vou usar Torricelli.
Eu não tenho tempo. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá? O meu objetivo aqui é pensar no move AB para que eu descubra qual a velocidade com que ele chega aqui, ó. Tá? Por que eu optei por fazer por Torricelli, né? Porque eu tenho o deslocamento dele aqui, ó. Eu tenho o deslocamento, tá? Então olha o que eu vou fazer. V final é igual a... no trecho AB ele partiu do repouso. Então vai ficar 2 vezes a aceleração vezes o delta S, que é 5. Pronto. Então, como ele andou 5 metros acelerando, né? A velocidade dele ficou VB quadrado, né? VB quadrado é 100, então vai dar 10, concorda, gente? Então, ele chegou naquele ponto B com uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí, nós vamos descobrir uma coisa. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se ele chegou naquele ponto B com 10 metros por segundo, quanto tempo ele demorou para chegar ali, gente? No ponto B? Em que instante ele passa no ponto B? Vamos ver? 1 segundo. Perfeito. 1 segundo. Ok. 1 segundo. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que para o move AC. AC. Então, vamos para o move AC. Ô, Dan, Oi. se você tirar 1 segundo do tempo de queda, não fica mais fácil? Pode ser também. Também dá na mesma. Dá na mesma. Né? Só que você pode falar que T menos 1 vale 2H sobre G. Tá? Você vai ter que tirar da raiz, mas dá na mesma. Eu não sei se vai ficar mais fácil, porque você vai ter que levar ao quadrado para tirar da raiz e tal. Acho que vai dar na mesma, Edu. Não sei. Eu vou fazer assim, ó. Para nós, no AC, no trecho AC, que seria esse trecho inteiro aqui, ó, essa velocidade é a velocidade final. Então, ó, V final igual V inicial, ele partiu do repouso, né, no trecho AC, 2A, 2 vezes 10, vezes delta S. Só que agora, como eu estou no trecho AC, eu vou para 20 metros. Tá aqui, ó. Isso vai dar 400, certo? 400, V quadrado, 400, então V vale 20. Ok? Tudo bem? Olha o que eu acabei de descobrir de novo. No instante em que ele passa no corpo, o corpo, né, passa no ponto C, ele está com velocidade 20 metros por segundo. Ou seja, em que instante ele passa ali? 2 segundos. Tudo bem? Beleza? Até aqui tranquilo? Então, quer dizer, esses delta S que ele acabou de me dar, né, são delta S de segundos sucessivos. É o delta S do primeiro segundo, ó, delta S do primeiro segundo, 5 metros. 5 metros. O delta S do segundo segundo é 15 metros. E você consegue fazer isso quantas vezes você quiser. Por exemplo, vamos expandir um pouquinho a brincadeira? Vamos expandir? Ó, eu quero calcular o delta S agora para o terceiro segundo. Espera aí. Você concorda que aqui, eu já sei que aqui, ó, nesse ponto C,
a velocidade dele era 20, não era? Ó, aqui era repouso, aqui é 10, aqui é 20. Qual vai ser a velocidade dele aqui, ó? 30. 30. A velocidade dele aqui no ponto D é 30. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Como é que eu acharia esse ΔS aqui, ó? Esse ΔS. Você pode fazer, por exemplo, o Torricelli com essas duas velocidades, ó. Vamos tentar fazer? Para achar esse ΔS aqui, ó. Tá? Então, ó, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Esse ΔS seria isso aqui, tá? E isso aqui. Então, vamos lá. Velocidade aqui eu falei que era 30, né? 30 elevado ao quadrado, 900. Ops. Igual. VC ao quadrado. A velocidade aqui no ponto C, ó, ela é 20. Então, 20 ao quadrado, 400. Mais, né? 2 vezes A, 2 vezes 10, tá? 20 ΔS. Tá bom? Beleza? Então, ΔS vai ser igual a 500 dividido por 20. Dá 25. Então, eu vou escrever aqui, ó. O ΔS do terceiro segundo vale 25. Tá aí. Tudo bem? Vocês conseguem perceber um padrão nesses ΔS? Alguém consegue perceber um padrão? Tem um padrão aí. Exatamente. O padrão aqui, na verdade, é o seguinte, ó. Quanto que ele andou no primeiro intervalo de 1 segundo? 5 metros. Certo? Isso aqui ele andou no primeiro segundo. No segundo segundo, ele andou 15. Presta atenção. Ele andou 15 metros. Isso aqui foi no segundo segundo. No terceiro segundo, ele andou 25 metros. Quanto ele vai andar no próximo segundo, gente? Quanto ele vai andar aqui? Por favor? Quanto ele vai andar aqui? Ele vai andar 35 metros. 35 metros, exatamente. 35 metros. Tá? Beleza? Gente, respondemos a pergunta, né? Determine o intervalo de tempo decorrido para a pedra percorrer os últimos 15 metros. A gente descobriu que é 1 segundo, né? Ele andou 1 segundo aqui, ó. O que eu quis mostrar? Que isso aqui tem que ser visto de novo, tá? Se você olhou para isso e falou, meu Deus do céu, o que eu aconselho? Você pegar o exercício de novo e tentar fazer você de novo sozinho, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta importante. Dan, eu poderia achar a velocidade dos 15 metros restantes usando V0 como 10? Pode. Dá certo também, Lu. Pode fazer que dá. Também dá pela mesma... você vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Vamos para a próxima? Ufa! Essa aí deu problema, hein? Essa aí deu problema. Questão 18.
Tá aí, questão número 18. Uma bolinha é abandonada de uma altura h e percorre o último segundo de queda 3h sobre 4. Despreze a resistência do ar e adote G10. Determine o valor de H. Bom, tem vários jeitos de fazer essa questão, tá? Vamos desenhar primeiro, que eu acho que, independente de como a gente vai fazer. Então, você tem uma pedrinha. A pedrinha vai ser solta. E ela vai cair até o solo que está numa altura H. Ela tá a uma altura H em relação ao solo. Para isso, ela vai cair num tempo qualquer. Tempo de queda qualquer. Só que, se eu dividir a altura numa proporção de 1:3, aqui, ó. Se eu dividir a altura na proporção de 1:3, ele fala que este percurso foi feito no último segundo. Tá aqui. Ô, gente, vocês estão percebendo que a relação entre o primeiro deslocamento e o segundo deslocamento é 1:3? 1:3? Essa relação de 1:3 aqui é a mesma relação que a gente viu no exercício anterior. Então, se você lembra disso, você resolve o exercício mais rápido. Eu vou tentar fazer pensando no fato de você não lembrar isso. Né? Porque se a relação é 1:3 aqui e ele andou 1 segundo, aqui, né? Aqui ele andou 1 segundo. Aqui ele deve ter andado também 1 segundo. Ó. Então, provavelmente o tempo de queda é 2 e a altura aqui deve ser 20. Tá? Que aqui deve ser 5 metros e aqui deve ser 15 metros. Ó. Isso, para quem acabou de ver o que a gente viu, é ok, né? Mas normalmente o aluno não consegue lembrar isso aqui. Então eu vou tentar fazer de outro jeito. Eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou fazer como o Edu tinha sugerido uma hora, que é o seguinte: eu vou fazer o movimento dividido em ponto A, né? Ponto B e ponto C. Primeiro eu vou trabalhar com o tempo de queda de A até C. Então, ó, tempo de queda de A até C. Esse tempo de queda de A até C, eu vou chamar ele de T. Então, esse tempo é igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Aqui. Tá? Agora, o que eu posso pensar também? Isso é de A até C. Eu posso criar uma outra equação no tempo de queda só de A até B. Por quê? Porque o tempo de queda de A até B, ele pode ser escrito como sendo tempo menos 1. Vê se vocês entendem isso. T menos 1. Por quê? Porque só aquele intervalo de 3H sobre 4, isso aqui, ó, ele percorreu em 1 segundo. Então, se ele gastou 1 segundo para andar isto, ele gastou todo o resto para andar o começo. Então, olha o problema que vai me dar, quando eu tinha falado para o Edu, de pensar no tempo de queda aqui. Ó. Eu posso pensar que T menos 1 é igual a raiz quadrada de 2H, só que agora o H ele não é mais Hzinho, ele é 0,25H. Espera aí.
dividido por G. Aqui. Beleza? Qual é o problema de eu usar o tempo de queda? Para conseguir fazer essa equação aqui, eu vou ter que tirar a raiz quadrada. E para tirar a raiz quadrada, eu vou elevar isso ao quadrado. Tá? Aqui não tem problema de elevar ao quadrado. O problema vai ser aqui embaixo. Ó. Vai ser aqui embaixo. Então, o que a gente pode fazer? Sem usar o tempo de queda, sem usar a fórmula do tempo de queda, eu posso usar de uma forma mais tranquila. Eu posso fazer assim, ó. ΔS é igual a V0t mais A sobre 2t². É quase a mesma coisa do tempo de queda. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar com AC. Primeiro eu vou considerar AC. E depois eu vou considerar AB. Tá? No trecho AC, ele partiu do repouso. Então, esse aqui é o trecho AC. Ele vai andar um ΔSH. Isso é igual a G sobre 2t². Equação horária para o deslocamento AC. Deixa essa equação guardada. Agora eu vou fazer a equação horária para o deslocamento AB. Tá? Eu vou usar o mesmo molde. Então, para a equação AB, ΔS, olha o trecho AB aqui, ó. ΔS é igual a V0t, A sobre 2t². Olha o que eu vou fazer no t², gente. Ó. Tá? Então, ao invés de eu usar o tempo de queda para dar problema, não é que você vai conseguir chegar na resposta, mas vai dar um trabalho danado. O que eu faço? Eu montei as duas equações horárias e deixei assim. Por quê? Porque agora eu posso fazer o seguinte. Eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. Qual que é a minha ideia? Eu vou primeiro substituir o H aqui para achar o tempo de queda. Achando o tempo de queda, eu substituo aqui e volto a achar o H. Tá? Lembrando que, por que eu estou tendo este trabalho? Porque partindo da premissa de que eu não lembro que esse primeiro segundo aqui ele anda 5 e que o outro ele anda 15. Esse tipo de informação é mais difícil da gente decorar, né? Então, ó, substituir equação do movimento AC em equação AB. Então vai ficar 5t² sobre 4 igual a 5 vezes t menos 1 ao quadrado. Eu vou cancelar o 5, tá? E aí essa conta fica t² igual a... Aqui eu vou desenvolver este parênteses e já vou multiplicar por 4. Então vai ficar quadrado do primeiro vezes 4. Menos 2 vezes primeiro vezes segundo vezes 4. Mais quadrado do segundo vezes 4. Então, deve ficar assim. Eu peço que vocês me vigiem aqui, tá? Quadrado do primeiro vezes 4. Quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai vendo aí. Tá? Mais o quadrado do segundo. Isso aqui. Então, fica 3t², né? Que eu vou passar isso para cá. Menos 8t mais 4. Aqui. Tá bom? Confere para mim essas contas para ver se está tudo certo. Vamos tirar esse delta. Deixa eu ver se dá para fazer por soma e produto. Acho que não dá, né? Por soma e produto. 8 menos b sobre a, c sobre a.
Tá estranha essa equação aqui. Delta igual a b quadrado. A gente vai descobrir agora se essa equação tá certa, tá? Menos 4 AC. Ah, tem alguma coisa errada nessa equação. Tem alguma coisa errada nessa equação. Porque o que está acontecendo? O delta está dando negativo. Delta está dando negativo. Então, espera. Vamos ver se eu acho onde está o erro. Deixa eu apagar essa Então, aqui. tem certeza que vai dar negativo? Não sei, não vai não. Aqui, ó, b quadrado... Não é 64 menos 48? É mesmo? Peraí, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 48, é verdade, né? Mas mesmo assim vai dar raiz? Acho que vai dar delta igual a 16, não é? 64, 48, 16. Pior é que é, né? Que estranho. Delta 16, então a raiz de delta dá 4. Tá. Isso é verdade, tá. 64 menos 48. Agora vamos tirar os valores de t, né? Quais são as raízes? Então, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Tá aqui. Então, nós temos duas situações. Ó, menos 8 dá 8. 8 mais 4 dá 2. 8 mais 4 dá 2. 8 mais 4 dá 12, perdão. 12 dividido por 6 dá 2. Então, a primeira opção seria um tempo de 2 segundos. Que faz sentido para nós, né? Que seria ele cair 1 segundo, depois ele cai outro segundo. Outra opção, menos 8, que dá 8, menos 4. 8 menos 4 dá 4. 4 dividido por 6 dá um tempo de 0, alguma coisinha. Esse tempo não tem sentido para nós. Ele não conseguiria fazer o que ele fez caindo só esse intervalo de tempo. Ele é um tempo muito pequeno para ele andar H e 3H. Tá? Isso é a parte difícil também da questão. Como é que eu ia desprezar este tempo? Tá? Você pode desprezar esse tempo também sabendo o seguinte, né? Olha o que ele fala no texto. Se ele andou o último segundo 3H sobre 4, significa que ele caiu mais de 1 segundo. Se ele caiu mais de 1 segundo, você tem que desprezar esta solução da minha equação do segundo grau. Então, o nosso tempo de queda é 2. Percebe o trampo que dá? Sabendo que o tempo de queda é 2, eu posso substituir aqui, ó. Por exemplo, ó. Quanto tempo ele anda, qual a distância que ele anda, né? Em 2 segundos. Né? Então agora eu vou apagar essa parte do tempo de queda e vou calcular a altura. Então, ó. Cálculo da altura. H igual a 5t quadrado. Né? Eu vou jogar este valor aqui. Que dá os 20 metros. Tá? Beleza? Então, nesse caso, né, o que acontece no exercício, né? Já sabendo o que a gente discutiu no exercício anterior. No primeiro segundo, ele anda H sobre 4. No segundo segundo, ele anda 3H sobre 4. Aí, no terceiro segundo, ele vai andar 5H sobre 4. Ó a proporção. 1, 3, 5. Tá? Acontecendo novamente. Tá bom? Beleza. Quanto vale H sobre 4, gente?
Quanto vale H sobre 4 nessa situação? 5. 5. Deixa eu ver aqui, acho que falaram. Ah, exato. 5, 5, 5. Olha lá, olha o 5 aparecendo de novo, o padrãozinho. Tá bom? Doidaço, né, mano? Doidaço. Posso passar para a próxima? Continuar aqui. 19. De uma altura igual a 40 metros, lança-se verticalmente para baixo uma bolinha com velocidade de 10 metros por segundo. Então, temos aqui um objeto com uma velocidade inicial 10 metros por segundo, de uma altura de 40 metros até o solo. Tá aqui. Beleza. Aí olha o que ele fala. Depois de 1 segundo, então quando essa bolinha estava aqui, em t igual a 1, eu solto outra bolinha. Eu solto outra bolinha. Com a mesma velocidade inicial da primeira, é solta para baixo. Aí. Qual a distância entre elas no instante em que a primeira bolinha atingiu o solo? Então, tipo assim, quando esta bolinha atingir o solo, qual vai ser a distância entre elas? Tá? É isso que ele quer saber. Tá? Bom, uma das formas que a gente tem de fazer essa questão é pensar naquela proporção mágica, né? Como assim, Dan? Se ele soltou a bolinha B 1 segundo após, significa que a A andou quantos metros aqui, ó? Eu vou até apagar isso aqui. Ó. Quanto que a bolinha andou aqui, ó? Só essa parte. Em 1 segundo. A gente já sabe, não sabe quanto ela andou? Deixa eu ver aqui. Será que foi 10 metros ou 5 metros? Né? Em 1 segundo, 5 metros. Depois do segundo, 15 metros. E assim por diante. Né? Isso é uma forma de você pensar. Eu não vou pensar nisso porque isso aqui é meio perigoso. Já falei para vocês, eu não gosto de pensar nessas coisas porque é meio decoreba. Eu vou tentar fazer o seguinte, né? Vamos primeiro tentar calcular o tempo de queda dessa bolinha. Só que cuidado, eu não posso usar a fórmula do tempo de queda. Eu não posso. Eu não posso. Tá? Porque ele não partiu do repouso. Então, ó. Delta S de A igual a V0A T mais G sobre 2T quadrado. Isso aqui é a equação horária para o corpo A. Quanto ele vai andar para baixo? 40 igual. Deixa eu colocar mais para baixo, mais para cima aqui. Ó, 40 igual. V0AT, 10T mais 5T quadrado. Tá bom? Então a equação horária é 5T quadrado, resolvendo ela, né? Mais 10T menos 40 igual a 0. Vamos tentar fazer por soma e produto aqui, vai. As raízes. Soma das raízes. Menos B sobre A. Produto. C sobre A. Menos 8. Espera aí que o pessoal está falando ali.
Aê, 2 e menos 4. Foi boa, porque ó, deu certinho. Pensa em dois números cuja soma dá menos 2 e o produto dá menos 8. Não é mesmo? Tá? Soma e produto. Então, quais são os valores de t? Ou t é igual a menos 4, ou t igual a 2. Né? Olhando para os valores de t, a gente descarta t menos 4. Então, significa que a bolinha A demorou 2 segundos para cair. A bolinha A demorou 2 segundos. Então, A demora 2 segundos para cair. Por que essa informação é importante? Porque significa que quando a bolinha B foi solta, faltava 1 segundo para a bolinha A atingir o solo. Né? Ó, quando a bolinha B foi solta, 1 segundo após A. Então aqui, ó, faltava 1 segundo para A alcançar o solo. Tá bom? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. O que a gente pode tentar fazer? Vamos descobrir quanto tempo, quanto a bolinha A andou em 1 segundo. Né? Porque basicamente a gente pode dividir o problema em t igual a 0. Bolinha A abandonada. T igual a 1 segundo. A bolinha A estava aqui. Ela estava a 1 segundo do chão. E a bolinha B foi abandonada. Abandonada. Instante 2. O que aconteceu no instante 2? Bolinha A, chão. E bolinha B, ali em voo ainda, caindo. Tá? Tudo bem? Beleza, gente? Perguntas até aqui? E aí, o que a gente faz então? Suggestions. Qual a distância entre elas no instante em que a primeira bolinha atinge o solo? A primeira bolinha vai atingir o solo quando a bolinha B estava a 1 segundo caindo. Ela estava a 1 segundo caindo. Quanto ela andou em 1 segundo? Então a bolinha B estava caindo a 1 segundo. Quanto ela andou em 1 segundo? Ela tem que ter andado, gente. Vamos calcular isso aqui. Delta S é igual a V0T mais A sobre 2 T quadrado. Delta S igual. Qual a velocidade inicial dela? 10T mais 5T quadrado. Então, quanto ela andou durante esse intervalo de tempo? 10 vezes 1 mais 5 vezes 1 ao quadrado. Significa que ela andou 15 metros. 15 metros. Então, quando a bolinha A estava no chão, a bolinha B já tinha descido 15 metros. Já tinha descido 15 metros. Então, ela estava exatamente aqui, ó, onde a bolinha A estava 1 segundo antes. Ela tinha descido 15 metros aqui, ó. Então, a distância entre elas era 25. Tá? Eu vou tentar fazer o desenho para vocês no próximo slide. Eu peço que vocês tirem print
porque eu quero desenhar essa situação aqui. Tipo um slow motion, assim. Tá? Espera aí. Espera só um minutinho. Duplicar aqui. Pronto. Eu vou deixar uma anotação para vocês e a outra aqui, ó. Então é assim. Situação 1, pedrinha A, pedrinha B. Situação 2, a pedrinha A já estava aqui quando a B foi abandonada, foi solta. Né? Lembrando que elas estão caindo sempre com velocidade 10 metros por segundo. Tá? Essa situação aqui é t igual a 0. Essa situação é t igual a 1. Situação t igual a 2. A bolinha A já no solo. E a bolinha B, viajando a 1 segundo, ela estava aonde a A estava antes, no segundo anterior. Ó. É exatamente essa situação aqui, ó. Tá? Então veja, ela já tinha viajado 15, essa distância aqui, ó, que qualquer corpo vai percorrer em 1 segundo, ela é 15 metros. Isso aqui, ó. Isso aqui é 15 metros. Essa outra distância aqui são os outros 25 metros. Tá? Beleza? Então a distância entre elas é essa daqui, ó. 25 metros. Tá bom? Louca essa questão, né? Muito doida. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente pode passar para a questão 20. Questão número 20. E se quiser, eu vou voltar um pouquinho o slide, não sei se vocês querem tirar print. Questão número 20. Essa questão também é bem doida. Um helicóptero sobe verticalmente em movimento uniforme, e com velocidade 10 metros por segundo. Ao atingir uma altura de 75 metros, um pequeno parafuso desprende-se do helicóptero. Quanto tempo o parafuso leva para atingir o solo? Então, o helicóptero está subindo. Quando ele está a 75 metros do solo, cai um parafuso. Só que tem um problema, o parafuso ele não é abandonado do helicóptero. Por quê? Porque por ele estar dentro do helicóptero, ele tinha uma velocidade para cima. Então o que acontece é basicamente o seguinte, o parafuso estava aqui, ó. Ele estava exatamente a 75 metros do solo. A velocidade dele, quando ele foi solto, era para cima. O que vai acontecer nesse momento? Ele vai subir um pouquinho, parar e cair. O que ele quer saber é qual é o instante em que ele chega no solo. Pronto. Qual que é o instante em que o corpo toca o solo? Tá aí. Olha, a pior coisa que você pode tentar fazer aqui, porque esse é um tipo de exercício que normalmente a pessoa não é difícil você acertar isso de primeira, a não ser que você já tenha visto um parecido. A pior coisa que você pode tentar fazer aqui é tentar descobrir quanto ele sobe para depois fazer quanto cair. Dá para fazer? Dá, mas eu não aconselho. Tem um jeito de resolver a questão que é super simples. O que eu faço? Eu vou olhar para isso aqui como um movimento uniformemente variado, porque ele tem aceleração. A única coisa é que ele não partiu do repouso.
Então, eu vou começar colocando o solo como origem. Então, aqui é a origem. Primeira coisa que eu faço. Segunda coisa que eu faço é colocar a trajetória orientada positivamente para cima. Para eu não ter problema com essa velocidade aqui, ó. Agora, toma cuidado que se você olhou para a trajetória para cima positiva, a nossa aceleração ela vai valer menos 10. Certo? Nós temos a posição inicial dele. Ele não partiu da origem. Então, eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou tentando colocar todas as informações para que a gente monte uma equação horária. Eu vou escrever que S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. E vou começar a colocar, bom, posição em função do tempo. Igual. Qual a posição inicial do corpo? 75. Mais V0T. Qual a velocidade inicial com a qual ele partiu? 10T. A aceleração é menos 10, vai ficar menos 5T quadrado. Pronto. Você tem uma equação de posição, não tem? O que eu quero saber? Eu quero saber o instante em que ele toca o solo. O instante em que ele tocar o solo é o instante em que vai fazer toda essa conta valer zero. Só que tem que valer zero. Porque é exatamente o momento que ele bate no solo. Ou seja, eu vou montar uma equação horária e achar a raiz dela. Né? Eu vou dizer que 5t ao quadrado mais 10t mais 75 tem que dar zero. Vamos lá. Soma e produto de novo, firme e forte. Soma. Soma das raízes, menos b sobre a. Produto. C sobre A. 15. Dois números cuja soma dá menos 2 e o produto dá 15. Dá, deixa eu ver, menos 3, não. Tá estranho isso aqui. Então, menos B sobre A dá 2. Dá menos 2. Menos 5 e 3, não, vai dar menos 15. Ô, Dan, você esqueceu do sinal negativo ali no 5, eu acho. Ah, pode crer, maluco. Pode crer. Valeu, Edu. Aí buga, né, véis? Ó, menos B sobre A, então menos B sobre a raiz, a soma dá 2. A soma dá 2. E o produto dá menos 15. Agora faz sentido, acho, não sei. Vamos ver. Menos 15. Deixa eu ver. Dá 5 e menos 3, né? Primeiro valor de T, 5. Segundo valor de T, menos 3. Né? É, os caras já vão gritando aqui. Agora que eu vi. Ah, é o quadrado, não sei o que eles querem, é menos 5. É. Obrigado, gente, é isso aí. É VAR, velho, VAR neles. Bom, menos 3, tchau, né? Pronto. Então, quer dizer, ele demora 5 segundos para fazer esse percurso. Ele só vai encostar no solo no T igual a 5. Né? Ele vai subir até aqui em cima, parar, descer e cair. Ele vai chegar aqui em T igual a 5 segundos. Tá bom? Você pode achar a posição dele onde você quiser. Por exemplo, ele podia perguntar assim, em qual instante ele passa no ponto exato da onde ele caiu de novo? Né? Em que instante ele volta a passar aqui? O que você faria se ele pedisse o instante em que ele volta a passar aqui? E aí? Instante em que ele volta a passar aqui. O que eu faço?
Qual instante em que ele volta a passar aqui? Você manda isso aqui valer 75 de novo, ó. Você manda isso aqui valer 75, tá? Porque quando você mandar ele valer 75 aqui, ó, você vai achar qual instante a posição dele será 75, tá? Você vai achar dois instantes, né? O instante de onde ele partiu, que é o 0, e o instante onde ele chegou, de volta, tá bom? Beleza. Bom, então é isso. Vamos para a próxima questão. Uma questão de gráfico. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Ah, claro, perdão. Volto. Volto sim. Ó, o último slide tem essa figura, mas eu acho que é esse que você quer, ó. É esse? Tá, beleza, beleza, beleza. Bom, a última questão da aula, gente, é a questão 21, que é uma questão de gráfico, tá? Ele fala o seguinte: um elevador sobe inicialmente com velocidade constante, V0, e em um dado instante de tempo, T0, um parafuso desprende-se do teto. Qual que é o gráfico que melhor representa, em função do tempo, a velocidade V do parafuso em relação ao chão do elevador? Então, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção na questão. A primeira é a seguinte: você tem um elevador aqui. Aqui tem a cordinha do elevador, né? Que está lá sustentando ele. E o elevador, ele está com uma velocidade constante, V0. E lá no teto dele tem um parafuso. Então aqui na parte de cima, vou colocar aqui em cima que fica mais fácil de vocês imaginarem. Bem ali no teto tem um parafusinho. Aqui, ó. Agora imaginem que tenha um observador aqui no chão. O que o cara quer que você faça? Ele quer que você mostre um gráfico da velocidade relativa do parafuso, em relação ao chão. Tá? Outra coisa importante, né? O parafuso ele solta a partir de T0. Parafuso em queda. Tá? E aí o que a gente precisa perceber que seria o segundo detalhe, né, gente? Se vocês olharem os gráficos, deixa eu dar até um zoom aqui, que ele ficou muito pequenininho, fica mais fácil a gente interpretar. Se você olhar para os gráficos, todos os gráficos eles mostram a velocidade, né, do parafuso em relação ao elevador, em função do tempo, mas eles mostram claramente antes e depois do parafuso cair. Ó, o parafuso ele solta em T0. Então você tem um gráfico antes de T0 com o parafuso preso no elevador, e o segundo caso, o parafuso aí sim solto. Então, para você tentar resolver essa questão, você tem que tentar pensar o seguinte: qual que é a velocidade do parafuso em relação ao chão, primeiro, quando o parafuso está preso? Como que ela é essa velocidade? E qual que é a velocidade do parafuso em relação ao chão depois que ele foi solto? Então, primeiro preso e depois caindo. Tudo bem? Bom, primeiro vamos pensar nele preso. Gente, quando o parafuso está preso, concorda que todo mundo que está no elevador está com a mesma velocidade dele? Então tenta se imaginar, eu vou fazer um exemplo meio idiota, mas tenta se imaginar, você deitado num elevador, subindo, o elevador está subindo, e você está olhando
para a lâmpada do elevador. Qual é a velocidade da lâmpada em relação a você? É zero. Se os dois estão subindo, quando você olha para a lâmpada, parece que ela está parada em relação a você. Então, para começar a brincadeira, eu posso excluir este gráfico e só. Por quê? Porque eles mostram para mim que antes do parafuso soltar, existia uma velocidade relativa entre eles. E não é verdade. Antes do parafuso soltar, a velocidade relativa entre eles é zero. Né? Por que essa questão é difícil? Porque muitos alunos provavelmente, começam pensando que a resposta ou é A ou é B, ou é C. Porque a pessoa pensa assim, mas o parafuso está subindo no elevador, então ele tem uma velocidade. Não é a velocidade em relação ao chão, em relação ao solo, é em relação a quem está no elevador. Então, para quem está no elevador, o parafuso está parado. Então, ou é a B, parafuso parado, ou D, ou E. Tudo bem. Agora temos um problema. Quando o parafuso soltar, a partir daquele momento, ele começa a desenvolver um movimento de queda. E este movimento de queda fará ele descer. Certo? Conforme ele desce acelerado. Então, na descida, o movimento é acelerado. Espera aí. Opa. Ele tem uma aceleração. Certo? O que significa isso? A partir do momento que o parafuso se solta, quem está no chão do elevador vai enxergar o corpo se acelerando cada vez mais rápido, né? Com a velocidade cada vez maior. Então, se ele tem aceleração, ele está em move. Então, para quem está no chão do elevador, o gráfico tem que ser uma reta crescente. Por quê? Porque a partir daquele momento, o parafuso vai se aproximando cada vez com maior velocidade, tá? Então, seria essa parte aqui, ó, gente, ó. Seria o gráfico da resposta E. A primeira parte, o parafuso em repouso em relação ao chão do elevador, tá? Aí, a partir do momento que o parafuso desprende, ele começa a acelerar. Ele começa a acelerar, tá? A velocidade dele começa a aumentar com o tempo. Tudo bem? Beleza. Alternativa E. Bem difícil essa questão, né? Cuidado, né? Então, essa pergunta é importante. Dan, mas se é move, não seria D? Cuidado. Equação de move, ela é de primeiro grau para velocidade. Segundo grau para posição. Né? Então, o que significa isso, Edu? Como ele quer um gráfico de velocidade em função do tempo, eu tenho que pensar no gráfico onde a velocidade evolua, né, de acordo com uma função de primeiro grau. Se ele pedisse um gráfico de posição por tempo, aí seria uma coisa mais ou menos nessa linha. Por quê? Porque a evolução de tempo, a D seria para... Isso, aí sim. Se a aceleração do corpo variasse no tempo, imagina que situação bizarra. Uma aceleração com uma função de primeiro grau, a velocidade sendo de segundo grau e a posição seria de terceiro grau. É isso mesmo, tá? Faz sentido isso sim, tá? Viu? Para a pergunta do P. Tranquilo, então? Então é isso, gente. É isso. Fechamos a baladinha aqui dos nossos movies.